Doutor Wellington, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para falarmos a respeito do trabalho que vem fazendo a Polícia Civil e, claro, né, não podemos fugir desse assunto, esses ataques, esses incêndios criminosos que aconteceram nesses últimos dias aqui em Campo Grande, principalmente no primeiro dia, que foi na área central da nossa capital, responsável a sua delegacia. Bom dia. Bom dia a todos, um grande prazer estar aqui na capital. A questão é bem assim pontual, né? Nós estamos trabalhando, né? A Polícia Civil, você falou aí do meu trabalho, mas na verdade eu faço parte sou uma pequena estrelinha que faço parte de uma constelação que é a nossa segurança pública. Aqui é um bom momento para render homenagens. Antes da gente entrar no ar, a gente falava que quem acabou, na verdade, cortando, né, a própria carne foi a Polícia Civil, que no sábado montou uma mega operação justamente para a gente identificar e prender os criminosos que estavam incendiando. Esse crime de incêndio, de dano, ele acaba sendo um crime contra a sociedade, não diretamente às forças policiais. Por quê? Porque você pega no primeiro momento aquele cidadão que compra aquele carro com dificuldade e vem um delinquente aí e mete fogo, o carro não tem seguro e o único prejudicado acaba sendo a vítima do incêndio. Então, graças a esse trabalho dessa operação, com o gerenciamento, com a coordenação das chefias da Polícia Civil aí, o Dr. Jorge, o Dr. Ivan, o Dr. Marcelo, o Dr. Marcos e o próprio secretário, foi possível reunir todas as delegacias, a Polícia Militar e fazer uma mega operação no sábado, onde, você falou inicialmente na área central, mas todos os casos que ocorreram foi na área central. Inclusive naquele momento fatídico do sábado, quando, para você ver que a polícia estava certo na sua inteligência ali, estava se organizando para que no momento que começasse a acontecer os ataques, fazer uma forma de espiral ali e conseguir prender o marginal, que acabou dando certo. Nós tivemos aproximadamente 17 incidentes aí na área central, alguns, né, lograram êxito, outros não, por até mesmo desconhecimento do próprio autor, que acabou, por exemplo, aqueles casos que ele tentou incendiar veículo a diesel, não foi possível porque o diesel por si só não pega fogo. Doutor, quer dizer, essa questão dos ataques já estão praticamente esclarecidas. Foi o incendiário maluco aí que terminou provocando todos esses incidentes e intranquilizando a população. Agora, com relação a essas manifestações feitas via rede social, qual é a justificativa que o pessoal que foi preso dá, né? Se foi preso, já foi preso alguém, né? Que dá para esse tipo de ação. Por que eles fizeram isso? Eu fui lá e incendiei a rede social, né? Rede social por uma razão, ou não tem razão nenhuma. Quando a gente fala em questão de informação, né, Sérgio, nessa questão de informática, de tecnologia, a gente tem que estar muito atento aos boatos, né? E já orientar, né, que boato tendencioso, no caso aí de incitação ao crime, falso alarme, essa propalação, né, essa intranquilidade que gera a toda a sociedade, porque gerou na sexta-feira, no sábado, eu recebi várias ligações, inclusive de colegas jornalistas, de outros policiais, de amigos, de pessoas comuns, inclusive na delegacia, sobre essa questão se era verdade, se não era verdade. Nós trabalhamos com inteligência, né? Hoje o Estado tem todo um aparato aí de tecnologia mesmo para falar assim, de onde está saindo essa informação, como está saindo, né? E pode sim identificar, como já identificou várias pessoas através das redes sociais, que vão responder por crime, né? Essas pessoas vão responder por crime, até porque, para dar exemplo às outras pessoas, essa questão de a gente trabalha, né? Nós somos um país que nós como que eu diria, nós cultivamos a paz. Então, essa intranquilidade ela é completamente incompatível até com o próprio Estado, com a capital, né? Tanto é que a nossa polícia, de forma geral, é uma polícia assim, gloriosa, porque todos os fatos que ocorrem vai para cima, resolve, e justamente para trazer essa paz e tranquilidade para a sociedade. Tem que tomar bastante cuidado com a questão do boato, porque o boato em internet, né, ele acaba se propalando muito rápido e acaba gerando toda essa intranquilidade. Agora, doutor Wellington, o andarilho incendiário, como estão falando aí, né, o Estevão de Oliveira Alves, 32 anos. Bom, a polícia conseguiu prendê-lo, se não me engano, no sábado. No sábado. Né? Agora,
Ele confessou aí uma Hilux, 2 caminhões, uma caminhonete de fruta, uma Montana. Parece que ele não abraçou toda a causa, ou seja, todos esses veículos aqui em Campo Grande. E aí, na quarta-feira, quando começou esses incêndios nesses veículos, se falou também que existia uma moto potente de 600 cilindradas com 2 elementos. O que nós temos de verdadeiro e o que é que, de repente, alguém que percebeu ali aquele incêndio exagerou na hora de comentar com a polícia? Eu diria para você, a gente faz um exercício na academia de polícia com 200 pessoas no auditório, entra uma pessoa, dá um tiro, mata uma pessoa dentro do auditório e a gente faz o seguinte, eu quero que vocês descrevam para mim a pessoa que entrou no auditório e efetuou o tiro, as características dessa pessoa. Das 200 pessoas, nenhuma é capaz de descrever aquela pessoa que entrou, simulou aquele tiro, enfim. A questão é a seguinte, nós, natureza humana, nós procuramos um culpado o tempo todo, a verdade é essa. Então, quer dizer, se você tiver o azar de, no momento de um crime, estiver passando do lado e alguma testemunha achar que você é o culpado, com certeza vai ser chamado na delegacia, com certeza. Isso aí é certeza. Agora, o Garras, sob o comando do Dr. Rossi ali, ele já vinha, aconteceu na minha área, mas nós trabalhamos ali, tanto que no momento do incidente ali, da prisão do incendiário aí, o pessoal da minha unidade policial que efetivamente efetuou a prisão, mas o Garras teve o cuidado de, para você ter uma ideia, acabou não aparecendo na mídia, mas na terça-feira, um caminhão na Praça do Rádio havia sido incendiado também. Nesse momento, o criminoso ele esqueceu uma caixa vermelha, contendo bebida em seu interior, e no Garras, conversa assim, entrevista com ele falou assim, não, porque a caixa vermelha tem bebida. Não tinha sido comentado naquele momento algum que tinha bebida, então quer dizer, na terça-feira ele já tinha iniciado. Isso aí é um cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas que não estão mais com a cachola em dia, com os pinos funcionando direitinho, e essas pessoas têm que ser identificadas porque é esse tipo de pessoa que causa todo esse drama, que falaram até em terrorismo, Terrorismo, você tem ali a questão da violência, da ameaça contra várias pessoas. Claro que é um ato terrorista, porque você imagina a quantidade de carros, de bem aí, se a gente for colocar na ponta do lápis o prejuízo que causou esse cidadão à sociedade foi absurdo, mas o Garras identificou, e a maior parte sim desses delitos aí foram imputados, claro, aqui em Campo Grande, porque no momento que estava ocorrendo lá um incêndio lá em Cidrolândia, por exemplo, não era compatível com a situação, mas nós não descartamos a possibilidade de estar envolvido também facções criminosas ou até mesmo pessoas que financiaram ou criaram, instigaram, induziram esse cidadão aí a meter fogo nos veículos. A polícia está trabalhando aí para que seja solucionado e essa paz que a gente tanto quer e almeja ocorra. O senhor conversou com ele, com esse chegou a interrogar esse... Eu, pessoalmente, não conversei diretamente com o Dr. Rossi, porque por uma determinação da própria diretoria, pelas informações que chegam, através dos canais competentes ao Garras, seria muito mais conveniente e exitoso, a investigação correr pelo Garras. Mas cara, o perfil desse cidadão que lhe passaram, falta mesmo um parafuso? Não, faltam vários parafusos na cabeça dele, principalmente esse da responsabilidade aí, que ele diz que ele foi a sociedade negou de ouvi-lo, ou seja, ninguém quis ouvir, ele meteu fogo para ser... Então a questão do piromaníaco aí é justamente essa. Vocês não querem me ouvir? Então vamos ver agora. Aí começou a meter fogo em tudo e agora todo mundo está falando dele. Então quer dizer, tem um pino a menos, sim, claro que deve, no momento adequado aí, deve ser encaminhado para uma inspeção médica aí, para uma verificação psiquiátrica, para verificar qual que é a situação dele, mas o fato é que
do momento da prisão dele até hoje, nós não tivemos mais nenhum incidente, e isso é uma característica de que, pelo modus operandi, pela forma como ele vinha praticando, essa pessoa é o autor. Ele chegou a ter como justificativa, além, por exemplo, dessa rejeição social que ele alega, chegou a ter como justificativa a influência de fatos, né, que ocorreram, por exemplo, em São Paulo e, sobretudo, em Santa Catarina? Não. A questão dele é justamente essa. Ele queria ser ouvido. É engraçado que a gente fala dessa rejeição, né, social aí, e dias anteriores, vocês vão se recordar, que esse mesmo cidadão era a pessoa que estava ali no centro da cidade mostrando a genitália, né, e acabou sendo levado para a delegacia. Só que essa nossa lei é uma maravilha, né? Então, nós temos os crimes de menor potencial ofensivo, que a pessoa vai lá, assina o termo de compromisso e é posto em liberdade. É um bom momento para a gente repensar que os pequenos crimes, como o dano, como foram registrados, você imagina, o cidadão vai lá, mete fogo no seu carro, não tem aquela, não causa um incêndio, mas danifica o seu carro. Isso é crime de dano, né? No caso da caminhonete é incêndio, mas nos pequenas montes, então nós precisamos refletir um pouco aí essa questão dessa legalidade, né? Claro que a gente tem que agir de acordo com a legalidade, mas sempre a sociedade ter certeza que tudo tem uma resposta, né, legal. No caso aqui, ele foi autuado e preso em flagrante delito por incêndio e vai responder por todos os crimes, né, em continuidade. São 7h49, estamos conversando com o Dr. Wellington de Oliveira, ele que é delegado titular da primeira delegacia de polícia. Dr. Wellington, existe a informação de que em alguns momentos ele escolheu os veículos porque se falou o seguinte: olha, eu dormi em frente de um comércio, aí o proprietário não queria que eu ficasse lá, porque as informações é que ele fazia as necessidades fisiológicas em frente ao comércio, então ficava quase que insuportável para qualquer um deixar essa pessoa em frente do seu comércio ou mesmo da sua residência. O senhor acredita que ele tenha mesmo escolhido os veículos ou alguns foram escolhidos, outros ele deixou? O que encontrou na frente falou, é esse mesmo. Foi feito isso aí, nós realizamos na primeira delegacia uma sequência dos crimes que ele praticou, né? E aí é uma questão que a gente tem que abordar, que é a questão da polícia comunitária, né? O que é a tal da polícia comunitária? Polícia comunitária você está vendo um mendigo em frente à sua residência, né? Em frente ao seu local, tem que ser chamado o pessoal da assistência social, né? E ser retirado essa pessoa. Se você fizer vista grossa, pode ocorrer o que ocorreu, né? E a questão da polícia comunitária vai muito mais além disso. Nós precisamos trabalhar a nossa segurança primária, né? O que é a segurança primária? Todo dia você toma banho, né? Escova os dentes, passa um desodorante, coloca uma roupinha limpa para trabalhar o asseio. Segurança é a mesma coisa. Você tem que olhar quem está vigiando ali, né, a sua residência, a sua casa, né, para que não ocorra determinadas situações. Nós tivemos uma situação do Uno na quarta-feira, dia 13, que teve um início de incêndio, que é bem essa característica que você falou. Em frente a um comércio, a pessoa ali já tinha, em frente à praça, na proximidade ali da Pedro Celestino, a Praça do Rádio, a pessoa já tinha chamado a atenção do andarilho ali, e ele aproveitou que o carro estava lá e tocou fogo. Então, quer dizer, nós precisamos trabalhar um pouco melhor essa questão da segurança primária. A segurança secundária fica por parte da Polícia Civil, militar, né? Mas, num primeiro momento, o próprio cidadão ele tem condições de alertar, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa fazer muito pouco, ele tem que estar atento aos movimentos, tem que cuidar da sua bolsa, tem que cuidar da sua residência, tem que cuidar do seu comércio, com trancas, não deixando objetos, esses eletrônicos hoje, celulares, caros, tablets, câmeras, a Deus dará, né? E dificultar ao máximo a situação do criminoso para que ele possa, por exemplo, nós tivemos situações aí falando desse incendiário que cautela e canja de galinha nunca fez mal a ninguém. Então vamos fazer o seguinte, tiveram comércios aí que ao invés de fechar, ele criou uma alternativa para os clientes de colocar lá um estacionamento para proteger aquele que vai levar lá o ganha-pão dele. Então, nós precisamos trabalhar melhor essas situações e acaba passando tudo isso daí, né, essa questão aí da polícia comunitária,
pela situação do incendiário, que em algum momento ele decidiu ou pelo mais fácil ou por aquele conveniente. Tiveram situações ali, por exemplo, que foi pelo conveniente. Por exemplo, aquela caminhonete que pegou fogo, talvez se o proprietário, né, tivesse um pouquinho de cautela de colocar dentro da garagem e depois retirar, o que ele pensou? Todos os dias faço aquilo, né? Deixo um pouquinho, entro, saio. Hoje não vai acontecer. Aconteceu. São 7 horas e 53 minutos. Eu abri a entrevista falando com relação à tecnologia. E eu acho que isso está ajudando muito as polícias, e não só aqui no Mato Grosso do Sul. A gente percebe que os crimes que vêm acontecendo também têm um resultado bastante positivo depois que a Polícia Civil começa a fazer a investigação, mas muito tem ajudado também as câmeras de segurança dos comércios e de residências e dos prédios. Precisa começar a se pensar que essas câmeras também podem ajudar e muito a segurança pública do nosso país, não é, doutor? Olha, com certeza, hoje, né, quer dizer, todo e qualquer meio que possa dar uma noção, né, claro que é extremamente decisivo numa investigação você encontrar um sistema de monitoramento, um sistema de fotografia, extremamente importante. Só que só ele não resolve, né? O que nós temos hoje, na verdade, são câmeras que mostram o que ocorreu, mas para você chegar na identificação dessa pessoa, só com o poder divino, né? Então, quer dizer, a investigação corroborando, né, juntando o que ocorre, né, na dinâmica dos fatos. E nós temos vários casos, né? Nós temos o caso do acidente da Afonso Pena, com um taxista, tivemos o apoio de câmeras de comércio. Nós tivemos agora o do próprio incendiário, que mostrou toda a dinâmica do fogo, né, como que ele fez. Nós temos lá o problema lá até trazendo da Moreninha lá, o caso do cidadão que colocou lá fogo na arquiteta, né? Então, quer dizer, tudo isso aí acabou sendo determinante para que a gente pudesse indicar a autoria. A prefeitura tinha o ano passado, espero que o prefeito aí, né, consiga, né, implementar a questão do sistema de monitoramento da área central. É uma questão importante, porque essas câmeras que seriam colocadas na área central têm pelo menos ali todos os crimes da área central, pelo menos 70% dos crimes, olha só, 70% dos crimes que ocorrem na área central seria a abrangência ali do sistema de monitoramento que seria colocado pela prefeitura, né? E é extremamente importante que cada vez mais a gente crie, né, ferramentas para que a gente combater o crime. Quem acaba ganhando com isso, a maior parte das vezes, né, é o próprio cidadão, que acaba sendo beneficiado com todo esse investimento para a segurança pública. Bem, recebo aqui um SMS, não colocou o nome aqui, sou guarda municipal, está te parabenizando pelo trabalho aí, doutor Wellington. E para encerrarmos com relação, claro que nós sabemos que a polícia ela continua, né, fazendo a sua investigação, mas por enquanto, né, após a prisão desse andarilho do Estevão de Oliveira Alves, de 32 anos, facção criminosa não tem nada a ver com esses casos ocorridos aqui em Campo Grande. Com esse caso especificamente não, mas a polícia trabalha com a possibilidade de que o Estevão aí não estava trabalhando sozinho. Nós estamos trabalhando com a possibilidade que alguém, né, plantou essa ideia na cabeça dele, mesmo porque... Pode até ter financiado com combustível. Justamente, faz o seguinte, no momento da prisão dele, ele foi preso com álcool, com forte odor né, com aquele chamuscado, enfim. A questão é que a polícia não descarta essa possibilidade. E, paralelo a isso, né, o sistema de informação, de inteligência da segurança pública está atento justamente para orientar todas as forças, né, inclusive todos que estão aí nas ruas aí, para que não sofremos, né, num primeiro momento, ataques, como ocorreu em Três Lagoas, lá, policial morto, e imediatamente também a polícia deu a pronta resposta. A questão é que os criminosos têm que saber que a polícia aqui de Mato Grosso do Sul é uma polícia atenta, e a missão é principalmente servir e proteger aí, servir a sociedade, proteger a sociedade, servir a lei e proteger a lei. O senhor falou em pronta atuação da polícia de Mato Grosso do Sul. Nós temos pesquisa indicando que a polícia, um dos maiores índices de resolutividade do Brasil é a polícia de Mato Grosso do Sul. Ao que o senhor atribui isso? Olha, principalmente a dedicação dos valorosos policiais aqui
do Estado. Para você ter uma ideia, essa resolutividade aí, Sérgio, ela está muito relacionada aos crimes a resolução de crimes de homicídio. Então eu falo com a boca cheia, com o peito estufado, que na primeira área, em todas as áreas, nós temos 100% de solução de homicídios. Né? Na área central nós não temos um único homicídio pendente. E é uma questão assim mesmo de trazer essa tranquilidade para a sociedade, porque é um crime que afeta imediatamente todo mundo. Né? Agora, e o furto e o roubo? Putz, o furto e o roubo a gente tem que trabalhar, por isso que eu trago aqui para vocês esse folder aqui de orientação. Se puder, vamos fazer uma campanha para que as pessoas... Eu fiz um estudo, foi um estudo de pós-graduação, que surgiu esse folder, e que é o seguinte: quase 70% das pessoas são vítimas porque elas acabam descuidando. Né? Aquela vacilada, sabe assim? Deixa o celular aqui, vira as costas para pegar um prato, sumiu o celular. Vai lá no restaurantezinho à noite, deixa em cima da bancadinha, dá uma olhada para o lado, sumiu o celular. É o tal do descuido da vítima. Então, se a gente trabalhar residência, as pessoas às vezes elas têm todo um sistema de monitoramento, mas deixa a porta aberta. Esquece o portão aberto. Né? Então, quer dizer, às vezes, sim, né? Claro que a gente não vai conseguir essa situação ideal, né? de diminuir, mas eu tenho certeza que se as pessoas tiverem um pouco mais de cautela, nós vamos ter uma segurança pública melhor. E claro, se as pessoas ajudarem a não se descuidando, a polícia também pode trabalhar, Sérgio, justamente nesses casos mais importantes. Né? Não que os outros casos não sejam importantes, mas, por exemplo, os roubos é muito mais grave que os furtos. Às vezes nós temos furtos por descuido da vítima e que acabam dando muito mais trabalho do que um roubo. E o volume de registro de ocorrência, né, começa a aumentar, e não pode você chegar na delegacia e o delegado ou a gente olhar e falar: não, isso aqui só porque foi um pequeno furto, você vai para o final da fila. Não existe isso. Então, é aquele detalhe. Se você puder tomar cuidado, claro que a polícia está aí para trabalhar, não é? Principalmente a polícia militar, que tenta evitar esses casos. Agora, depois do ocorrido, então tome bastante cuidado, porque também é importante a pessoa saber, e nós vamos voltar nesse assunto, a polícia comunitária, a segurança participativa, como é que o cidadão ele pode ajudar a polícia também a diminuir o índice de criminalidade, pequenos furtos, e às vezes até aquilo que o senhor falou: olha, de repente vi na rua da minha casa uma pessoa diferente que está ali por um dia, 2 dias, tente verificar, de repente até ligar para a própria polícia para chegar lá, fazer a checagem, que é o mal do brasileiro, também não gosta de ser checado pela polícia. Não gosta. Numa abordagem policial, a hora que pede o documento, está pedindo o documento por quê? Estou com cara de bandido. Está com cara de bandido, seu trabalhador vai prender bandido como se bandido tivesse cara, né, escrito na testa, sou bandido. É bem isso mesmo. Nós temos que tomar esse cuidado, e qualquer dúvida, chamar 190, né? E a Polícia Militar tem feito várias abordagens o tempo todo aí, justamente para trazer essa segurança. E dessas abordagens surgem coisas importantes. São prisões por mandados de fugitivos, evadidos, né? São pessoas que realmente estavam na iminência ali de praticar um crime. Então, nós precisamos sim acionar 190 aí, e na dúvida, né, chamar a Polícia Militar aí para uma abordagem. Dr. Wellington de Oliveira, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, dizer que o programa Tribuna Livre, que a FM Capital é parceiro, que você precisar, né, divulgação, falarmos mais a respeito, nós estamos à sua disposição. Eu agradeço, me coloco à disposição na primeira delegacia, desejo um bom dia a todos. Seu Sérgio Cruz.